Pintou, para aqui, tem Beto, é gol! Salve, salve, meus amigos, uma péssima notícia para o Flamengo. Deixe seu like neste vídeo, é muito importante. Inscreva-se aqui no canal caso você não seja inscrito, a gente fala muito sobre Flamengo por aqui. Gabigol, atenção, foi suspenso do futebol por 2 anos pela Justiça Desportiva Antidopagem, por infração ao Código 122 da legislação que fala sobre tentativa de fraude no controle de antidoping, né? Portanto, um exame que seria realizado após um jogo da Libertadores da América, portanto, Gabigol pegou 2 anos de suspensão. Caramba, cara! E cabe recurso ainda para o Gabigol na Corte Arbitral do Esporte, né? Que é a última instância da Justiça Esportiva, né? A punição começa a valer já a partir do mês de abril, ou seja, o Flamengo perde Gabigol. É uma notícia que estremece os bastidores do futebol, porque Gabigol estava no processo de renovação de contrato, né? E aí fica fora por 2 anos. 2 anos, cara. Para um jogador como o Gabigol, essa é uma péssima notícia para o Flamengo. Vamos dimensionar essa história toda. Gabigol é reserva? É. Mas é um grande jogador, né? O Pedro é o titular da posição hoje. Provavelmente será convocado para a seleção brasileira, pela seleção brasileira, para a disputa da Copa América. Então o Gabigol pega 2 anos de suspensão. É muita coisa. Ele precisa recorrer imediatamente ao Tribunal Arbitral do Esporte, à Corte Arbitral do Esporte. Porque essa situação não pode ficar assim, né? Pelo menos diante do jogador. Se ele reconhece a sua inocência, ele tem de recorrer. A gente vai falar mais sobre isso neste vídeo que tem um oferecimento da KTO. Você que gosta de fazer a sua fezinha, não conhece o site kto.com, meu camarada? Então você não sabe o que está perdendo. Entre agora no site kto.com, faça o seu cadastro e quando você o fizer, você vai colocar o meu cupom que é Bernardo. Colocando o meu cupom Bernardo, eu lhe dou 20% de bônus em relação ao valor que você depositar no seu primeiro depósito. Por exemplo, depositou R$100, que é o valor máximo, eu lhe dou 20. Eu lhe dou 20. É óbvio que você vai usar esse crédito de R$20, esse bônus, para fazer a sua fezinha no site kto.com. E o melhor da história é que as melhores odds do mercado eu posto diariamente no meu Instagram, no @BernardoAqui, tá? @BernardoAqui é o meu Instagram. Então acesse meu Instagram, quando você o fizer, você vai ver lá nos stories as melhores odds do mercado para você e tem as melhores odds do mercado para o jogo entre Brasil e Espanha nesta terça-feira. Voltando ao tema Gabigol, você pode até argumentar assim, ele é reserva do Flamengo. Não interessa. É reserva, porque o Pedro está jogando bola para ser titular e o Gabriel está jogando menos bola do que o Pedro, mas é um ativo do Flamengo. É um jogador que está lá no Flamengo, faz parte do elenco do Flamengo. E já mostrou por várias vezes o seu valor. Entre 2019 e 2022, esse cara aqui foi o principal jogador do time, marcando 4 gols em finais de Libertadores da América. O que é muita coisa. O que é muita coisa, né? Então é uma péssima notícia para o Flamengo. Como é que o Tite vai ter? Qual vai ser o plano B do Tite para quando não tiver o Pedro, por exemplo? Eu sempre falo por aqui no canal, vai ter jogo para todo mundo. Gabigol está suspenso por 2 anos no futebol, gente. Olha, estarrecedor, né? E assim, se não havia nenhum motivo para... Não havia o que esconder, para que o Gabigol foi fazer aquela história de, depois eu faço o exame. Não, tem que fazer. Tem que fazer. Né? Então não é nenhum susto, é uma realidade. Não é que o Flamengo levou um susto. Não, o Flamengo perde o seu jogador por 2 anos. O que vai acontecer de agora em diante? É uma situação seríssima, gravíssima, repito aqui, em meio a um processo de renovação de contrato.
E agora, quem vai querer o Gabigol nessa situação? É claro que haverá o recurso, é claro que haverá a decisão da Corte Arbitral do Esporte, do CAS ou do TAS, como queiram, né? As duas formas estão corretas. Corte Arbitral do Esporte ou Tribunal Arbitral do Esporte, mas vai demorar um tempo até isso ser julgado. E até lá o Flamengo fica sem o Gabigol. Em jogos de Libertadores da América, no início do Campeonato Brasileiro, no final do Campeonato Carioca. Caramba, que notícia bombástica. Essa é uma bomba. É uma bomba para o Flamengo. E aí vai ter que resolver essa situação. Como? Eu não sei. Só cabe recurso. A questão é o Flamengo oferecer toda a assessoria jurídica ao jogador. A partir de agora tem de haver isso. Uma assessoria jurídica. O Flamengo está sendo prejudicado nessa história também, assim como o jogador. Em primeiro lugar, o jogador, o ser humano. Em segundo lugar, a instituição. Né? E eu repito por aqui, cara, eu acho que o Gabigol, em forma, pode ser titular, deve ser titular desse time. Né? E agora, sem o Gabigol à disposição, repito aqui, como é que o Tite pode fazer? Escalar o Bruno Henrique como um centroavante reserva? Fez isso no último jogo contra o Fluminense, empate por 0-0. Colocou o Vitor Hugo pelo lado direito e o Bruno Henrique como centroavante substituto do Pedro. Né? Então é uma péssima notícia para o Flamengo, uma péssima notícia para o Tite. Né? Tudo bem, a gente pode falar aqui que o Tite não está aproveitando da forma como eu acho que deveria aproveitá-lo. Mas é uma péssima notícia para um técnico que perde um jogador fundamental. Fundamental para o Flamengo. E outra, suponhamos que o Flamengo não tivesse o interesse em renovar o contrato. Poderia, em primeiro lugar, negociar o jogador antes do final do ano, quando ele assina um pré-contrato, teria a possibilidade agora de assinar um pré-contrato com um outro time de futebol, ou poderia renovar o contrato agora. Não, tem que pagar salários ao jogador. Né? É uma situação, nossa, complicadíssima para o jogador e para o Flamengo. Repito por aqui, em primeiro lugar para o ser humano, para o jogador. Se você quiser saber a minha opinião sobre o que aconteceu, a entrevista histórica de Vinícius Júnior nesta segunda-feira na Espanha, entre aqui no canal, nos últimos vídeos, tem lá tudo que eu penso, falei tudo que eu penso sobre o Gabigol, tá bom? Saudações, até a próxima e tchau, tchau.